1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, eu vos exorto, como a estrangeiros e imigrantes, afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Irmão e irmã, uma palavra muito forte, um versículo muito forte. Primeiro, amados, você é amado. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado. Depois vem uma exortação, eu vos exorto, como a estrangeiros e imigrantes. Interessante, por que estrangeiro? Por que imigrante? Porque o teu lugar não é aqui. Como está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Ou seja, a nossa pátria é o céu. E, portanto, o que nós estamos fazendo neste mundo? Estrangeiros, imigrantes. Então, que bonita essa exortação. Eu vos exorto, como a estrangeiros, você só está neste mundo de passagem. E se você está nesse mundo de passagem, cuidado para você não se apegar às coisas desta terra. Afastai-vos das humanas paixões, que fazem guerra contra vós mesmos. Veja, a Bíblia está deixando clara, paixões estas que fazem guerra contra a sua alma. Paixões estas que não querem o que Deus quer. É sobre isso que eu quero meditar com você. Fica até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 2 a 5 e versículo de 9 a 12. Caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Pois já provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. O sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros emigrantes. Afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Palavra do Senhor. Dídimo, o cego, ele diz assim sobre esta passagem. Aqueles que são dignos de amor, por causa de sua piedade, são chamados amados. Não porque sejam assim por natureza, mas porque receberam o amor. O autor desta carta exorta tais pessoas a se abster dos desejos carnais que atacam a alma. Veja, aqui é para você se afastar das humanas paixões que atacam a sua alma, atacam a minha alma. A carne e a alma têm naturezas diferentes. Uma alma que é incorruptível e imortal, desejará esse tipo de coisa. Veja, a alma, ela anseia pelas coisas do alto. A alma, ela anseia pelas coisas do espírito. Ao passo que a carne, que é corrupta e dissoluta, deseja coisas más e vis. Mas quando as duas se unem, a alma naturalmente sente as paixões da carne. O ser humano é corpo e alma. Então, Pedro está dizendo que há uma guerra dentro de nós. Quando as duas se unem, a alma naturalmente sente as paixões da carne. Quando se afasta das paixões corporais,
ela é preservada pura e gloriosa com uma compreensão salvadora de como agir, com vontade de assim proceder, com amor a Deus e com desejo de conhecê-lo. Existe uma luta dentro de nós. Convido você a abrir sua Bíblia para confirmar isto em Gálatas capítulo 5, versículo de 16 a 17. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Uma guerra dentro de nós. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 13. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 8. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Deu para entender? Ou você vai viver segundo a carne, ou você vai viver segundo o Espírito. Existe essa guerra dentro de nós, a qual Pedro hoje está falando, que não tem como a gente fugir. Você vai ter que enfrentar essa guerra. Eu quero que você entenda essa passagem. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Diga aqui nos comentários, eu não quero viver segundo a carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.